A dela verdade ali, é ó. que a natureza ela toma conta do que a gente constrói em alguns milhares de anos, a natureza toma conta de novo, né? Então, considerando que a Terra aí tem por volta de 4 bilhões de anos, o que não aconteceu nesse período, inclusive a teoria que tem de Marte ter tido vida, Habitado, toda isso é dessa data aí, de 4 bilhões de anos atrás. Então, o que aconteceu naquela época? Será que de Marte não saiu de lá, veio para cá? Você tá falando, Fernandão? Vida... De que possa ter existido... Marte poderia ter água nessa época, porque tem muitas canais, né? Onde a água poderia passar ali e tal. Isso, pelo tempo que o planeta está seco, seria coisa de 4 bilhões de anos atrás que tivesse isso lá em Marte. É isso que faz parte dessas pesquisas de sondas que vão lá e tal. Então, é um tempo que, para o ser humano, conceber isso daí é completamente surreal, né? Então, o que aconteceu? Você fala, ok, os dinossauros viveram aqui há 65 milhões de anos atrás. Tá, eu tô falando de 4 bilhões de anos até. Mas tem a Pangeia. A Pangeia é o quê? 200 e poucos milhões de anos? Não sei exatamente. A Pangeia é bem no início. Então, bilhões de anos. Então, mas se for... Era tudo magma ainda. Exatamente. Essa é a teoria, que naquela época ainda era tudo magma, foi transformando. Então, os continentes foram se abrindo. É complicado a gente ter certeza de alguma coisa. Por isso são teorias, estudos, né? Mas o negócio é você começar a imaginar que vai longe. Provar uma coisa, outro tenta vai refutar, desprovar ou provar. Quer ver, tem uma série de perguntas que a gente tem. Se você for pensar no tempo de existência do ser humano aqui na Terra, comparado com 4 bilhões de anos da Terra ou do Sistema Solar, é infimamente pequeno. Então, a gente não tem ainda essa capacidade, esse registro todo. E tem certas perguntas que ficam no ar. Tipo, Marte existe a possibilidade de ter tido vida no passado? Existe. Precisa se pesquisar para achar alguma evidência que comprove ou desprove isso. Por que ele tem as marcas que ele tem? Será que ele tinha no passado um campo magnético que foi perdido por alguma razão? Qual seria essa razão? Como que a vida chegou na Terra? Como que a água chegou aqui na Terra? Né? Pode ter sido um cometa que colidiu com a Terra para trazer água e ter uma teoria de panspermia, né? De que a vida é trazida, né, de outros lugares. Na estação espacial, na janela da estação espacial, do lado de fora, um cosmonauta, que eu não lembro o nome dele aqui agora, ele viu um tipo de um fungo ali, do lado de fora, o que é extremamente improvável, né, na situação, né, exposto à radiação, fora, no vácuo, basicamente. Como é que esse negócio vai sobreviver aqui? Então ele pegou a amostra tudo e determinaram que aquilo é um fungo que existe na Terra. Ou pode ter chegado lá de alguma forma, né? Muita coincidência, mas ter chegado de alguma forma. Ou seja, a vida é resistente. Super resistente. Negócio, Existem esses organismos que vivem em situações extremas, né? A gente não tentou levar uns pra Lua? O tal do urso do mar? Como é que é o nome O daquele? Tartígrado. A gente não tentou levar eles pra Lua também? Também. Para a estação espacial, né? Para a estação Foi espacial. feito esse teste fora da nave. Agora, e tem muitas perguntas, né, que a gente tem que responder ainda, né? Por exemplo, ninguém sabe ao certo. Tipo assim, tem gente que tem teorias sobre isso, né? Fala, não, eu acredito que a Lua tenha sido uma parte da Terra que, por algum tipo de colisão, alguma coisa, se formou, né, na Lua que a gente tem hoje. Essa é uma teoria, mas aí quando você vai olhar na Lua, isso é uma das perguntas que a gente vai ter que responder lá, tá, o terreno, o material que ela é formada, não bate exatamente com essa teoria. Então, como é que essa Lua veio parar aqui do lado da Terra, uma Lua do tamanho que é quase como se fosse 2 planetas dançando um com o outro, né? E graças a Deus que isso acontece, que dá as condições para a gente viver aqui. Mas tem muitas perguntas ainda a serem respondidas. Eu conferi aqui a Pangeia, 355 milhões de anos, mais ou menos. Ou seja, não é nem 10%. Nossa, não tinha os continentes. Em 355 milhões de anos estava tudo junto ainda. Então, e antes, né? E é muito louco a gente pensar nisso aí. E assim, uma parada que às vezes eu fico assim, cara, que pira. É como se não teve... Se não tem um design inteligente, se não tem Deus criando essa porra, cara, como essas coincidências são malucas e precisas pra caralho, né? O lance, esse que você falou aí, o lance da Lua, que assim, se a gente não tivesse a Lua, a gente tava fudido, né? E cara, ela existe e, portanto, é tudo perfeito. É muito louco isso, cara. Mas a vida na Terra é isso, né? É o perfeito do universo. Você está na posição correta da estrela, com a Lua ali, tem toda uma
como é que se diz? Um sistema, um ecossistema mantendo isso desse jeito para que a gente esteja aqui. Mas está vindo o Apophis aí, hein? O que é isso? O Apophis que é o tamanho do Empire State, um asteroide, gigantesco sim, que tudo. está aqui a caminho. Mas ele vai passar numa sexta-feira 13. Mas no isso, é numa sexta-feira 13. Mas no Independence Day já mostrou que 13 de abril... marca a data aí. 13 de abril de 1929. Mas o Independence Day já mostrou que... Eu não lembro quais são os aviões do Independence Day, mas enfim, os aviões americanos, eles conseguem bater em qualquer nave alienígena. Eles conseguem programar um vírus de Windows dentro da nave alienígena para desativar o escudo e tá tudo certo. Mas, então fica tranquilo. Isso deu a ideia para a missão DART, negócio, né? A missão DART é essa. Quando você pensa na Terra, aí deixa eu botar mais umas pulgas atrás da orelha, assim, às vezes é bom, né? Você vê, o que a gente aprende na escola, que é fato, você tem lá o Sol, né? Você tem os planetas, uma certa órbita, grande parte deles no mesmo plano, com umas certas alterações de plano, né? Tudo bem. Aí você tem a Lua e a Terra aqui, circulando, Terra rotacionando. Primeira coisa é que a Terra não gira num eixo perfeito assim, né? Ela tem um certo wobbling, como se ela girasse o eixo e ficasse fazendo isso aqui. O que também é muito importante para a vida na Terra, diga-se passagem. E o pessoal às vezes não para pensar, a gente imagina a Terra como algo parado e de repente vai vir um asteroide, uma super velocidade e bater naquele alvo parado. O que já seria muito difícil, né, considerando o tamanho da Terra em relação a ele. Mas não, a Terra está em movimento, está na translação. E qual a velocidade dessa translação? 107 mil quilômetros por hora. 107 mil quilômetros por hora dá aproximadamente 30 km por um segundo. Essa é a velocidade que a gente está voando na nossa espaçonave Terra aqui ao redor do Sol. Então, 30 km por segundo você pensar uma... Você falando isso aí, Marcos, eu fico pensando nos caras da Terra plana. Porra, por que a gente não tá sentindo vento, então? Por que eu não tô sendo empurrado? Caralho. Por que eu não caio da Terra? Mas aí pensa bem, 30 km num segundo. Se você pensar a velocidade de uma bala de fuzil, aproximadamente 3 mil km por segundo, olha, 3 mil km por hora. Por hora, né? A estação espacial vai a 9 vezes a velocidade de uma bala de fuzil, para ter uma ideia. Se for comparar com a velocidade da Terra, né, a bala de fuzil não faz nem cheiro. Aí já foi. Agora, para um asteroide acertar, né, a Terra está nessa velocidade toda, para ele chegar e dar exatamente no ponto no universo, no eixo, no plano, tudo, é muito... improvável, né? Muito improvável. Mas tudo até agora foi aleatório. Mas também não acontece de tempos em tempos. Sim, a cada 1000 anos existe a previsão de um grande asteroide passar, no mínimo, muito perto. E há que se considerar também que se você tem uma coletânea, vamos dizer assim, de asteroides numa certa posição, se a Terra passa ali para o meio, é igual o seu carro passando num monte de inseto, né? É o contrário, né? Não é o asteroide que acerta a Terra, é a Terra que chega nos asteroides, né? Então, essa... é a situação. E já aconteceram vários cataclismas na Terra por causa de asteroides. E realmente é um cataclisma a nível global. Assim. É para ficar com medo? Você tem medo daquilo que você pode prevenir. O que não pode, não tem como fazer nada. Mas a própria NASA tem um programa chamado Sentinela. O que é esse programa Sentinela? A gente está o tempo todo olhando, né, fiscalizando, vamos dizer assim, o céu. Né? Tem telescópio para tudo quanto é lugar, e você consegue ver um asteroide de certo tamanho, você consegue ver, calcular, né, a trajetória dele, ver se vai passar perto, como esse daí, ou não. Ótimo. Agora, o ideal é você conseguir olhar para a Terra e olhar o que está ao redor dela. Então, esse sistema Sentinela, ele fica como se fosse na órbita de Vênus, olhando para a Terra, né, esses tipos de espaçonaves, olhando para a Terra e vendo se está vindo alguma coisa e etc. Não no visual, mas em infravermelho, que você consegue ter mais aproximação com isso, consegue ver menores. Ou seja, a gente está se prevenindo para isso. O problema é... Você pode saber que está chegando e você fala assim, ok, o que eu vou fazer ou pode acontecer que nem no filme Não Olhe para Cima, né? Você avisa a população, o cientista ninguém acredita, ninguém está nem aí, o negócio bate, mata todo mundo e está tudo certo, entendeu? Como aconteceu no filme. Não, é verdade. Mas hoje tem a missão DART, que há 6 meses atrás conseguiu com sucesso desviar
um asteroide. Que foi aquela que bateu, né, e desviou a trajetória, né? Conseguiu desviar a trajetória. Então hoje... algo para bater no asteroide para ele como desviar. uma mini ele sonda enviou uma mesmo. sonda e o asteroide estava vindo aqui, a sonda bateu e aí ela desviou um pouco a trajetória, né? E saiu da uma rota. leve mudança numa trajetória de um asteroide é uma mudança gigantesca em termos universais. Ou seja, já é um toque de agulha que faz toda a diferença. Em milhões de quilômetros. Você não precisa mandar tô falando um monte de filme aqui agora, que eu vou lembrando dos filmes, você não precisa mandar o Bruce Willis lá pra colocar uma bomba atômica. Profundo, esse é o Armagedon. Armagedon, O impacto profundo, o negócio chega. Esse não deu jeito. Não, esse não funciona. Esse não é bom. Esse não é bom. Bom, mas já, teoricamente, já aconteceu antes, né? Foi o que matou os dinossauros, teoricamente. Teoricamente, sim. Então, já penso assim, mas assim... Eu acho que a gente tá num nível de desenvolvimento tecnológico que precisa ser um bagulho muito sinistro mesmo pra gente não conseguir se virar, né? E se o negócio é muito grande, dá pra identificar já a uma certa distância, então não vai aparecer do nada, né? Então tem como fazer alguma coisa. Pelo menos é o que a gente espera, né? Essas coisas não saem do nada. Não, sim. Normalmente o asteroide, ele vai em direção ao Sol, né? Ele atravessa o sistema solar, vindo de algum lugar, de algum ponto e vai em direção ao Sol, porque é o centro gravitacional ali do nosso sistema solar, né? Agora, quando ele passa por outros corpos como a Terra, como a Lua, ele tem uma atração gravitacional desse corpo também, né? Então... Tanto é que esse Apophis que eu falei, que vai passar bem próximo, dizem que perigosamente perto dos satélites, né? Não sei até que ponto ainda esses cálculos já estão... Para tomar porrada. 37 mil. Então, ele vai passar próximo, aí a Terra vai corrigir a rota dele, porque a gravidade vai começar a fazer influência. E aí, na próxima vez que ele passar, acho que em 2060, se eu não me engano, aí que a gente vai ter que ter a preocupação de ver o quanto que ele vai centralizar essa rota em direção à Terra. Aí que é a preocupação. Ou seja, agora em 2029, a preocupação não é tão grande. Mas a próxima vez que ele orbitar, ele fazer a volta e voltar para a Terra, é que grande preocupação. Os grandes são uma grande preocupação, mas os pequenininhos estão o tempo todo, né? Tá o tempo inteiro atingindo coisa na atmosfera. Aliás, esse é um ponto interessante, que às vezes o pessoal fala assim, não vai ter uma hora... Todo dia, se for computar, caem. Para colocar de uma forma que o pessoal consegue ver. Imagina um caminhão grande daqueles de mineradora, sabe? Cai uns 2 caminhões daqueles cheios de pedra na Terra. E você vê, quando você está no espaço, né, na parte da órbita noturna, né, vamos dizer, você passa 45 minutos do lado do Sol, 45 minutos do lado da noite. Né? E ali, se você ficar olhando, você vai prestar atenção ali, você vai ver um monte de... O pessoal chama de estrela cadente, né? Na verdade são, né, pequenos meteoros, né, entrando na atmosfera, queimando na atmosfera, você vê... E se você está vendo lá embaixo, sinal que eles já passaram da sua altitude, né? É uma sensação estranha aquela lá, né? Mas é mesmo. Caralho, que troço perigoso, né? Eles já se fragmentam, viram meteoritos, que a gente fala quando ele já se fragmenta e entrou na atmosfera. E, inclusive, eu levo lá o pessoal para ver essas chuvas de meteoros lá no Atacama, né? Inclusive, na última vez que a gente se falou, você queria ver um eclipse solar. Vai acontecer agora... Dia 14 de outubro. Mas eu não vou prometer, não, porque eu não vou nem no casamento. Arregou. Eclipse no Atacama. Tá certo.